Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Nesta sexta-feira, nosso encontro semanal, Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, para todos que tiverem interesse de acompanhar esse nosso encontro semanal, pelo pão de cada dia. Estamos no propósito de conversarmos sobre a nossa questão nesse tempo, no mundo que vivemos, a maneira com que atuamos, nossas funções, o nosso pão de cada dia como essência do nosso dia a dia, dos dias que ganhamos e como nos alimentamos e como os alimentamos para a história que é a própria história do homem, a história que estamos vivendo nos dias de hoje, onde somos protagonistas, onde somos nós os que fazem a história. Sim, nossa história está em curso, nossos atos estão sendo registrados, ainda que nós pensemos que não. Tudo está sendo de uma forma amplamente catalogada no registro da história que está sob o poder de Deus maravilhoso, que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Imagina você saber que está sendo assistido por ninguém menos do que o próprio Criador. Sim, teus atos, tuas atitudes, tuas ações, tuas reações e tudo mais que você está fazendo e tudo mais que você está vivendo, isso está sendo registrado e isto é a história, nossa história, a história da humanidade. Que Deus o abençoe por isso, que Deus o abençoe para que você possa estar figurando dentre aqueles que serão vitoriosos, aqueles que no seu tempo estão trabalhando agora, os dias de uma melhor maneira possível, aonde nosso registro não será um registro vergonhoso, mas antes nossos serão, o registro desse tempo serão o registro com alegria, com felicidade, com uma boa resposta para esse tempo. Não somos os donos do mundo, mas somos aqueles que o compõem. Temos uma responsabilidade direta sobre nossas ações, sobre tudo o que fazemos. Hoje mesmo, dia 7 de maio do ano de 2021, ele jamais se repetirá. É único, já está no final, já temos aqui muitos testemunhos, tanto de vitória quanto de derrota. Muitas coisas estão acontecendo, estamos já praticamente no final deste dia. Como o usamos, como o utilizamos, como nós nos comportamos durante ele, já é o registro que não se volta mais. Portanto, tudo que vamos conversar aqui agora é o tocante ao nosso presente e presente futuro. O que faremos? Como reagiremos? Os erros que podemos evitar e devemos evitar. Aquilo que não deve ser feito, aquilo que está prejudicando, está trazendo a este tempo na humanidade uma página negra, uma página feia de se ler, uma página difícil de se engolir, como no passado tivemos muitos momentos assim. Ainda que fosse sempre um passado glorioso, o importante é que o Senhor confiou em nossas mãos esse exato momento, esse exato segundo, esse exato minuto, e assim como estamos nos ocupando da palavra de Deus nesse momento, assim como estamos fazendo uso agora de uma maneira nobre a nossa vida, outros estão exatamente nesse momento desdenhando-a, outros estão ignorando-a, outros estão fazendo exatamente o contrário. Então, cumpre que cada qual tenha consciência do registro que ele quer deixar junto de Deus, junto desse tempo, se ele quer validar ou não esse amor de Deus para conosco. E nós estamos aqui, exatamente para levantarmos nossas mãos aos céus e dizer: Deus, eu tenho consciência de que não estou só, embora muitas ações elas aconteçam no meu íntimo, sejam pessoais, mas elas têm uma repercussão para a humanidade. Tudo que acontece contigo está dentro da humanidade e interfere na humanidade. O universo se move pelas coisas que acontecem com o homem. Há mistérios poderosos, maravilhosos. Deus, quando da sua criação, ele contemplou o universo de tal maneira que tudo está em conexão, tudo está em ação. Não temos ainda compreensão disso, não temos ainda
não podemos avaliar a envergadura disso, por mais que possamos dizer o universo, porque nossas palavras são limitadas dada ao tamanho, à magnitude, à soberania do Senhor Deus. Vejam quanto é complexo, porque é tão grandioso o Senhor nosso, é tão grandioso a sua criação, que nós não encontramos palavras, não encontramos um modo exato, apropriado, para manifestar agora, para dizer que compreendemos isso. Mas ainda assim, somos importantíssimos. Fazemos parte dele. Nunca se desmereça, meu querido. Deus jamais irá desmerecê-lo. Você é uma obra criada por Deus. Você é uma obra da vontade de Deus. E não deve ser jamais ignorado. O homem em si, o homem sim, ele vai tentar diminuí-lo, ou ele tem seus parâmetros de avaliação ou de estima para com o seu próximo. Há uma concorrência, em todas as áreas, e há uma forma seletiva, uma forma comparativa, enfim, associativa, uma série de coisas que acontecem, aonde por vezes o homem se diminui. Mas o homem nunca se diminui olhando para Deus, porque ele sempre é a mesma medida para Deus. Ele nunca vai se diminuir, porque Deus sabe quem criou. E ainda que você não saiba exatamente quem você é, Deus sabe. Ainda que você não saiba o propósito pelo qual você foi criado, Deus sabe. Ainda que você não tenha encontrado ainda em você justificativa para essa criação, sentido para tudo, Deus tem. Deus é soberano e absoluto. E quero dizer mais ainda, Deus nunca escondeu nada de nós. Deus sempre está disposto a nos mostrar e a falar o que nós necessitamos saber. Agora, por vezes, a ignorância nossa, o desconhecimento, a apatia, a distância, ou aquilo que nos torna apático de Deus, essa falta de conhecimento, essa falta de relação nossa com Deus, na intimidade com o Senhor, isso é tudo fruto da nossa convivência humana, não é fruto nada da vontade de Deus. Isso é porque nós temos o livre-arbítrio e temos a escolha de ocuparmos o nosso tempo precioso, maravilhoso, dado por Deus da maneira que nós queremos, ou da maneira que nos importa ser, ou que entendemos deva ser. Mas nisso, você fazendo bom ou não proveito, isso não altera o projeto de Deus, não altera jamais a essência que é o Senhor Deus. Então, eu tenho um convite expresso para que você e todos nós possamos nos encontrar nesta verdade de Deus, possamos nos aproximar dele, e tudo se tornará tão claro, tão maravilhoso, porque é nele, com ele, que nós temos a nossa valorização, o nosso conhecimento, a nossa verdadeira satisfação, a nossa vida, tudo mais, tá bem? Eu quero apresentá-lo como companheiro e como irmão em Cristo Jesus, a esta família do Senhor Jesus Cristo em oração nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, Espírito Santo de Deus. Estamos iniciando aqui uma conversa entre irmãos, uma conversa de família em Cristo. Estamos conversando agora, vamos ocupar o nosso tempo precioso, o qual devemos e pedimos que o Senhor nos dê consciência do seu valor, da sua preciosidade, que agora possamos ocupar esses minutos que virão de uma forma tão positiva, tão correta, tão certa e dinâmica como a vossa vontade para conosco. Ajude-nos, ó Deus querido, aceite-nos, Senhor querido. Estamos tentando abrir agora uma coluna tão difícil, um espaço tão difícil em nossas vidas, que é estarmos atentos a Ti, conversarmos contigo, Senhor. Pessoas estão tendo este privilégio nesse momento. Privilégio porque há muitas barreiras que tentam nos impedir disso. Há muitos acontecimentos que vêm para atropelar, para que isso não se realize. Estar na vossa presença, de uma maneira assim como estamos agora, oficial, colocando em um calendário de homem que não há espaço hoje em dia para Ti. Para nós é um privilégio tremendo, maravilhoso. Obrigado, Deus. A cada pessoa que aqui está, conquistou já isso, tem e já goza dessa alegria, goza já desse proveito. Obrigado, meu Senhor querido.
por esse privilégio que agora já estamos desfrutando. E que este tempo juntos seja enriquecedor e que possa nos trazer, possa nos levar, possa nos aproximar ainda mais de Ti e deste caminho de bênção e felicidade que o Senhor nos tem guardado. Por Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Quero que os irmãos sintam-se à vontade, meus queridos. Quero que vocês estejam e sintam-se aqui amados, sintam-se acolhidos, sintam-se aqui conosco uma verdadeira família, meus queridos irmãos. Estamos todos participantes do amor de Cristo e nesse momento, então, como eu já disse, nesse encontro semanal, eu quero trazer à tona mais um assunto bem apropriado para nós, pelo pão de cada dia. Na essência desse tema, em tudo que ele pode representar, eu quero estar expressando aqui, sempre tendo como ponto de referência a Bíblia, como sempre o principal, a palavra do Senhor. Nós podemos conversarmos a respeito das nossas vidas, importantes vidas. Sexta-feira normalmente é um dia de muito estresse, é um dia marcado por muito movimento, por muita atividade. Sexta-feira sempre é marcado por bastante cansaço das pessoas, bastante acúmulo de tarefas, o final de uma jornada de semana. Também, assim como é um dia muito ocupado pelo calendário, pelo horário muito espremido, o tempo muito curto, algumas atividades da sociedade paralisam suas atividades na sexta-feira, já também outras iniciam e outras as suas jornadas acabam dobrando, especialmente as ligadas a feriados, a descanso do povo, a diversão, a entretenimento, enfim, a recreação e outras essenciais. O fato é que sexta-feira, ele marca muito especialmente porque quando chega na sexta-feira, já temos ali acumulado, desde o primeiro dia de trabalho, dia útil de trabalho, até então, provavelmente muitas experiências, uma atividade muito intensa, uma jornada bastante apurada. Agregado a isso também o momento nosso em que nós vivemos em cada país, cada nação, cada município, a sua realidade, a sua peculiaridade. Então é natural que o ser humano, além do dia a dia, já muito corrido, da agenda cada dia mais apertada, da exigência desse tempo ser cada dia mais efetiva, maior, chega-se na sexta-feira, as pessoas estão demais carregadas de compromisso, estão muito cansadas, muito, algumas estafadas, algumas até reclamando muitíssimo, até de dores, até de distúrbios e uma série de coisas. Mas por que acontece isso, meus queridos irmãos? Por quê? Bom, lógico, eu estou trabalhando. Então aquele que está trabalhando, ele sabe da jornada do seu trabalho. Quando ele foi fazer também uma seleção, quando ele fez parte um dia, manifestando a vontade de trabalhar nessa ou naquela área, lhe foi pedido alguns atributos. Nesses atributos foram avaliados a sua condição física, psicológica, foi avaliado o seu perfil dentro da necessidade daquele cargo, daquela carreira, ou daquilo que ele se propõe, daquela função que ele se propõe a fazer. Então, digamos que também é uma coisa assim dentro de um parâmetro normal, executável para alguém que tem capacidade para aquilo. E tirando assim de uma maneira geral, as pessoas sempre andam muito ocupadas e muito cansadas, muito estafadas, indiferente da função que tem, ou seja, uma função estritamente física, ou física mental, ou psicológica, ou enfim, como for. O fato é que isto abrange este cansaço, essa estafa, esse estresse, ele se estende praticamente a todas as funções, em todas as camadas, em todos os lugares. O fato é que o ser humano está se dedicando muito, o ser humano está se desgastando muito, ele está trabalhando muito, ele está fazendo além das suas forças ou lhe está faltando força. Então aí entra um contrassenso nisso tudo. Se eu faço uma série de exames, se eu tenho que provar minha competência para o meu cargo ou para a minha função ou para o novo trabalho que eu vou executar agora, por que então eu me estranho tanto? Por que me torna tão pesado agora uma rotina diária?
sexta-feira? Por que é que me torna assim tão incapaz, a ponto de às vezes eu me sentir incapaz de poder continuar naquela função, ou poder continuar sem que me adoente, sem que aquilo me entristeça ou aquilo me cause outros problemas? Por quê, meus queridos irmãos? Esse cansaço parece aumentar cada dia mais. Aí todo mundo concorda, estamos trabalhando muito, mas será que é além da jornada mesmo? Será que é em função de algumas horas serem acrescentadas? Será que é pela novidade talvez macroeconômica, talvez política, seja o que for, que está fazendo com que o ser humano, nas muitas tarefas, nas diversas profissões e ocupações, estejam todos com esse elemento comum de estarem muito cansados, de fato estarem traspassados de cansaço? Será que isso é normal? Entendemos como sendo normal porque um fala, o outro também. E o outro que está carregando uma caixa diz: eu não aguento mais, daqui a pouco eu tenho que descansar, ainda bem que é sexta-feira. Já o outro que está no escritório diz: eu não aguento mais esses números. O outro que está no telemarketing também. O outro que está... Então, como eu já disse, indiferente da condição, da complexidade do que ele faz, há uma coisa em comum: todos estão muito cansados. Mas esse cansaço, essa coisa toda, meus queridos irmãos, leva a crer também que uma outra atividade está acontecendo dentro disso. Não é simplesmente atividade comum. Por vezes você ouve alguém dizer: mas você está tão cansado, você só dirige, só chofera. Mas você está tão cansado, você passa o dia inteiro sentado. Mas você está tão cansado, você passa o dia inteiro no computador. O dia inteiro assim, comparado com os que, de fato, levantam pesos, que de fato têm uma carga, digamos assim, penosa mesmo. Mas ainda assim, como eu já disse, assim como tem um veículo pequeno para cargas pequenas, assim também tem um caminhão para cargas grandes, também tem os caminhões maiores, também os trens, também tem navios, também tem... Então, é fato que para cada coisa há uma medida. Mas então o que está fazendo com que nos cansemos muito? O que está fazendo com que nós estejamos todos de arrasto, na sua grande maioria? Isso, queridos irmãos, é em função de que alguma coisa está acontecendo, além daquilo que eu me proponho a fazer. Porque eu, quando vou ao meu trabalho, quando eu estou fazendo qualquer função, estou eu completo, estou eu ali, as minhas mãos, está ali o meu corpo, está ali minha mente, está ali minha alma, está ali meu espírito. Então há todo esse conjunto de coisas que está ali. Então há todo um complexo, há todo um conjunto que está trabalhando ou está se desgastando, e dependendo do que ele está vivendo, ele esgota de uma maneira geral. Então, digamos que uma atividade física, então, só desce cansaço muscular. Não, ele também dá cansaço, ele também desgasta emocionalmente, ele também abala outras áreas. Então, por que isso? É porque a vida está dentro disso. E a vida também no sentido do que nós pensamos, do que nós programamos, em sentido do que nós idealizamos para nós, em sentido do que nós falamos. Quando você está falando, os teus ouvidos estão ouvindo, além do que interiormente você está elaborando aquela frase, você está sentindo aquilo que você está dizendo, você pensa para falar, vem do teu pensamento, vem de uma área específica, mas você ouve e ele retorna para você. Então, o que eu digo durante a minha jornada de trabalho, desde que eu acordo, o que eu digo, eu estou falando para mim, não é só o que eu ouço dos outros, é o que eu também digo mentalmente para mim. É quando alguém fala alguma coisa e eu calado penso, mas estou conversando comigo mesmo. Então, em tudo há uma tarefa muito cansativa que pode se tornar pesada quando eu comprometo determinadas áreas. Se eu comprometo, se eu sobrecarrego agora o meu lado emocional, certamente isso vai fazer uma diferença. Se eu sobrecarrego agora, ou eu abuso do meu humor, se eu abuso agora da minha disposição, abuso da minha força, abuso da minha capacidade, então vai acontecer. Então, isso parece tão evidente, e de fato é, mas só que nós não paramos para pensar exatamente nisso. Não paramos para imaginar o quanto isso tira de nós. Por vezes, aquele trabalho pelo qual você tanto se preparou, tanto lutou, hoje ele está arrancando quase tudo que você tem.
Em troco do soldo, do salário, em troco do que você recebe, você deixa muito mais. Você deixa o teu humor, você deixa a tua alegria, você deixa a tua paciência, você deixa a tua capacidade de se divertir, a capacidade de ser alguém alegre, de ser alguém solícito, de ser alguém agradável. E as pessoas que trabalham no telemarketing, por exemplo, que obrigatoriamente têm que ser solícitas, têm que ser educadas, têm que ser tranquilas, têm que ser pessoas de um posicionamento sempre sereno, e quando na verdade chegam em casa elas explodem, quando elas não têm mais paciência para aquilo. Então estamos vendo então que alguma coisa está acontecendo, porque eu não deveria desgastar a minha vida, não deveria estar toda a minha vida empenhada nisso, nesse trabalho, nessa postura. Alguma coisa está em descontrole, alguma coisa está acontecendo comigo que está assim refletindo na minha saúde e no meu bem-estar ou no meu aproveitamento da vida, que eu não estou conseguindo ter de uma maneira plena. E por vezes você ouve a pessoa dizer assim, aquele cargo, isso e aquilo, da onde que eu ia trabalhar com isso? Da onde que eu ia sacrificar um domingo trabalhando? Da onde que eu ia fazer determinadas coisas? Você ouve muito isso, né? Mas nós sacrificamos muito mais. Então nós perdemos esta medida quando nós estamos usando muito de nós mesmos. Quer dizer, eu descubro uma área para cobrir outra. Tem um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo paga. Se te falta inteligência, se te falta sabedoria, você vai ter problemas por isso. Teu corpo vai pagar. E se você é bocudo, você pode perder o teu emprego. Se você diz o que você pensa, se você é mal educado, ou se você não tem paciência, isso pode custar o teu trabalho, isso pode custar a tua oportunidade, pode custar, de repente, aquela comida na tua mesa e daí por diante. Então, isso já vem para nos mostrar que temos que ter um equilíbrio. Mas dentro desta concepção, é claro que estamos ali o conjunto, mas eu vou trabalhar, eu levo tudo, sim. Mas nem tudo se alimenta do teu trabalho. Nem tudo se alimenta exclusivamente do teu trabalho. O teu corpo está ali, a tua mente entende que precisa trabalhar e você traz aquilo para trazer o alimento para casa, a segurança para a família, o bem-estar e para você mesmo. Mas o teu espírito, ele não vive só de trabalho. E a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então aí nós temos uma área descoberta que vai reclamar. Aí nós temos uma área que se melindra muito porque você está aprisionando uma área que tem vida dentro de você, é componente teu, faz parte da tua vida, mas que não é alimentado, não é contemplado dentro daquele ambiente. Por que não dizer que ele sofre? Teu espírito, ele gosta de luz, o teu espírito se alimenta de luz, de amor. Você vai no lugar onde só tem desavença, só tem intriga, só tem briga, só tem mesquinharia, só tem mentiras. Então ele não se alimenta. Então uma área tua está sendo abalada, está sendo afetada. Você, por estar se prendendo, obrigando o teu corpo, ou tendo que trabalhar em determinado lugar, com uma característica ali, talvez até complicada, talvez até comprometida pela índole de pessoas que trabalham ao teu lado, ou que você vê, e você muitas vezes não escolhe por isso. Mas o fato é que você se submete ao teu espírito que é nobre, o teu espírito que quer coisas boas, o teu espírito que está mais próximo de Deus, que deseja estar perto de Deus, e você, naquela atividade, naquele labor teu diário, você acaba se afeiçoando mais à carne, você acaba deixando o teu espírito de lado, o teu espírito tristinho ali, acabrunhado, e daí você vai para casa. Chegando em casa, você quer paz, você quer tranquilidade, você quer elementos também que são resposta do espírito, e você não vai conseguir. É como se você fosse para o teu trabalho só pensando em fazer, mas você não tem força. Então eu não posso, eu não tenho saúde, eu não tenho força, mas está tudo aqui na cabeça. Ou às vezes você está no lugar certo e diz, olha, eu tenho tudo, eu tenho maquinário, eu tenho uma indústria na minha mão, mas eu não tenho ideia do que fazer. Faltou ideia para você. Isso nós vemos muito bem dentro do trabalho. Me faltou inspiração, me faltou ideia, me faltou equipamento. Mas nós nunca tentamos quando falta o elemento do espírito. O espírito então diz, me falta luz, me falta agora alimento,
Me falta agora aquele algo pelo qual eu vou devolver para você como paz. A noite de sono tua depende disso, o teu descanso, a tua inspiração. Tudo vai depender disso que você não contempla, que você não alimenta, que você simplesmente obriga ele a se manter dentro daquilo. Nós olhamos quando vamos a um trabalho, vamos buscar um emprego, olhamos pelo o que ele pode nos oferecer em termos de recompensa, de dinheiro, de status, seja o que for, mas nós não avaliamos essa condição se ele abriga o nosso espírito nobre, que gosta de luz. Nós estamos trazendo como se fosse uma pessoa, um companheiro conosco, que vamos submetê-lo ao corpo, a mente, o espírito. Eles têm comida, mas o espírito não. Agora vamos sentar no refeitório da empresa para comer. Cadê a comida do espírito? Não está na mesa, não está ali, não está aqui, não está na hora do cafezinho, não está... Opa, não tem lugar. Ele voltou com fome para casa. Chega à noite, você quer deitar, quer descansar, quer dormir, quer ter aquele suporte, aquela tranquilidade que é inerente a ele, que ele vai renovar as tuas forças. E ele está ali entregue, largado. Ele está ali agora vencido. Você maltratou tanto ele que ele não tem disposição. Mas ele também, não tendo disposição, ele te incomoda. Ele tira o teu sono, ele tira a tua tranquilidade, ele não deixa você desligar. Daí você diz, eu estou 220 na tomada, eu não consigo me desligar. Mas claro, meu querido, claro. Então há coisas que nós temos que pensar. Eu quero fazer a leitura contigo para nos ajudar nesse assunto. Uma leitura na epístola universal de São Tiago. Eu não quero explicar a epístola, eu quero simplesmente trazer agora um texto como suporte do que nós estamos falando, para que nós possamos ter mais vazão ainda. Eu quero convidá-lo para você, se quiser acompanhar, capítulo 4 de São Tiago. A partir do versículo 1 ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, a quem nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Opa, então, obrigado, meu Senhor, pela santa palavra, obrigado por essa palavra que vai nos trazer agora resposta, alimento, nesse momento tão importante para nós, Senhor. Tiago, ele fala de ética. Tiago, ele está falando aqui de conduta, e ele está falando de uma coisa muito comum conosco. Nós pedimos errado, nós falamos coisas erradas. Nós, até quando oramos, até quando formulamos nossos pedidos, nós pedimos errado. Nós não estamos percebendo, mas nossa boca está pedindo uma coisa, nosso ouvido está ouvindo, ali está emitindo para o nosso cérebro, nossa mente está gravando, o nosso coração está guardando aquilo, está alimentando aquele pedido, ou está de alguma forma secundando aquilo, o nosso espírito está ali, ou aderindo àquilo, ou sofrendo com aquilo. Criamos tormentos em nossa vida, porque nós nunca pensamos que nós temos que selecionar onde andamos. Você entra com uma criança em qualquer lugar, não há áreas restritas, não há banheiros para mulheres, para homens, por sexo, não há. Mas nós levamos o nosso espírito e não perguntamos. Não perguntamos se ali é adequado para ele. Pedimos coisas e nós não sabemos o que pedimos. Eu vejo muito, e eu quero aqui começar a estabelecer um parâmetro para nós, para que nós comecemos a eliminar coisas que estão nos machucando ou estão agindo contra nós. Ouço muito, já ouvi muito na minha vida pessoas falarem isso de maneira errada, e eu mesmo já falei um dia. Eu quero ter um negócio para mim mesmo. Eu quero ter um negócio próprio, eu cansei de trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim, eu quero enriquecer, eu quero ter um negócio próprio, eu não quero mais trabalhar para os outros. Meu Deus, você não sabe o que você está falando. Você não sabe a extensão, a profundidade, a consequência disso. Você não imagina onde isso vai te levar.
Porque isso é tudo o que Deus não quer. Mas, reverendo, Deus não quer que eu prospere. Não falei de prosperar. Deus, claro que quer que você prospere. Aliás, Ele nos dá ferramentas para que nós prosperemos. Mas quando você diz assim, fala assim errado, quando você pede assim, quando você dá esta ordem para si mesmo, quando você coloca isso como um plano de vida, quando você anuncia isso, então aí você inicia um processo destrutivo praticamente na tua vida. Que muitos não entendem porque sofrem, muitos não entendem porque projetos maravilhosos no âmbito aqui do pensamento, idealizando projetos, desenhando uma série de coisas na mente, as pessoas dizem, eu só quero o bem, eu só quero fazer o bem, eu só quero... Mas quando ele anunciou o projeto, ele anunciou errado. Ele fez uma entrada triste, infeliz, e que você deve eliminar da tua vida. Aliás, nós vamos começar, a partir dos nossos encontros agora, a eliminar coisas. Vamos criar certas tarefas para nós, para que possamos efetivamente, e eu quero que você testemunhe isso, eu quero que você tome isso como uma tarefa. Agora, no final, eu vou sintetizar qual seria, digamos, a tarefa desse dia de hoje. Porque eu quero contar com o teu crescimento e quero que você diga ali, ou expresse, e diga, reverendo, essa semana eu fiz isso e deu certo, está acontecendo comigo. Vamos caminhar. Eu estou tomando aqui o seu precioso tempo. Você está me dedicando agora de uma sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, que não voltará mais. Esse tempo precioso, você está agora compartilhando ele comigo como se você está me dando a sua atenção. Então, serei eu agora aquele a jogar fora o teu tempo? Então nós temos que mensurar isso. E eu, mais do que ninguém, que chamei a tua atenção, eu tenho que ter consciência de que se eu não tenho nada a dizer a você, eu não posso fazer isso. Porque eu estarei enganando você. Estarei roubando o teu precioso tempo. Estarei fazendo semelhante ao papel do inimigo que vem para roubar, matar, destruir. Nosso tempo tem que ser cuidado, nossa vida já tem que ser de tal forma bem aproveitada a ponto de valorizarmos isso. Isso é consequência daqueles que sabem o valor que tem. É precioso demais o meu tempo para que eu o perca. Eu poderia estar fazendo coisas muitíssimo mais importantes, ou até descansando, ou até dormindo. Então, em função disso mesmo, dormir. Porque eu não consigo dormir. Porque eu não consigo descansar. Porque você não consegue desligar. Mas desligar o quê? Então agora você vai perceber porque pessoas perderam esta capacidade de algo que veio com eles dormir. A partir de determinada época, ou por um trauma, ou por acúmulo de serviço, de trabalho, de preocupação, ele não dorme mais. Seu sono reduziu, seus problemas aumentaram em outras áreas, uma carga foi aqui exprimida ou foi empurrada para um outro lado que vai fazer pressão em algum lugar e uma hora alguém vai reclamar aquele espaço. Opa, essa carga não é daqui, avançou sobre mim. Está no corredor, está avançando sobre mim. De quem é essa carga? Volta! Só que daí não tem mais o espaço. Então começa aquele conflito dentro do organismo, começa aquele joga para lá, joga uma dor de cabeça, uma palpitação no coração, um mal-estar, uma vontade de dormir, uma coisa, e começa um órgão jogar para o outro até que alguém assume aquilo e diz, tá bom, é meu, então agora fica doente. Aí de repente o fígado vai falir, há uma úlcera no fígado, daqui a pouco um problema intestinal, porque é o sistema que distribui. De repente, aquele é que o rim resolve acumular pedras e não mais deixar passar. Resolve criar cristais ali, reter, e não, a passagem aqui não passa mais, aqui não passa, só vai passar com dor, ou paralisa tudo. Ai, para passar aquela urina que é líquido, aquilo vai doer tanto porque tem uma pedrinha dizendo, opa, tem aqui. Para pensar. Você começa a jogar na tua vida. E daí você acaba não vencendo o trabalho e diz, eu não posso ficar sem o trabalho, senão eu não posso pagar o meu plano de saúde. Mas, meu Deus, o que vem primeiro? É a saúde, é o trabalho acaba com a minha saúde, e por causa da saúde eu tenho que trabalhar. Então você está numa ciranda que não tem mais. Se você não levantar a tua cabeça, se você não olhar, se você não enxergar de uma maneira diferente, não se propor a enxergar verdadeiramente,
você nunca vai sair disso, porque o trabalho me adoenta, o trabalho me estalera, e eu também, sem ele, não posso ficar. Eu fico vendo só de imaginar ficar sem trabalho, porque eu não posso me dar esse luxo de não receber, de não trabalhar. Como fica a minha família? Então você está escravizado, você já está enredado. Mas só que agora, porque você não planejou, porque você não conheceu, agora você está numa condição que tem que suportar. Olha, você não é mais privilegiado. Você já não tem mais o privilégio de escolher, da escolha, da decisão. A tua escolha agora, ela já vem certa, carta marcada. É isso, você tem que aguentar. Não interessa, precisamos de você. Vem doente como você estiver trabalhando. Não interessa, você não vai tirar férias agora e acabou. Não interessa, você tem que estar aqui porque você não para. É você e pronto, você não tem mais condição. A tua escolha é sim, sim, ou mesmo não, sim. Quer dizer, mesmo dizendo não, você vem. Porque você vai ser coagido, você vai ser amedrontado, você vai ser... Agora vai pagar as consequências. Então nós compramos, na verdade, uma situação difícil para nós. Nós mesmos geramos isso. Agora vamos voltar um pouquinho. No Evangelho, quando então o Senhor Jesus encontra os apóstolos, vamos falar de Pedro, poderia falar de outros apóstolos, vamos falar de Pedro. Pedro é um pescador e está lá, é um pescador de sucesso, tem a sua companhia, está lá com seus irmãos e com seus amigos, sua parentela, seu barquinho de pesca, e era uma vida normal, e este homem reagia normalmente como qualquer profissional, trabalhando, fazendo o seu esforço, trazendo o seu resultado, mas aparece Jesus. E num dia daqueles aonde a pesca está ruim, aonde o dia a dia daquele homem teve um aperto, esse homem, por ser um homem de um temperamento bastante ativo, de um temperamento forte, um homem rude até, um homem austero, agora se vê ali num dia difícil. Mas Jesus chega e aparece na vida daquele homem, antes do chamado. Quero falar já de Jesus adiante, antes do chamado. Ele conhece em Jesus uma outra coisa. Jesus chega quando Pedro está cuidando da sua família. Quando Pedro, como você, como eu, como qualquer ser humano normal, acha, e vivendo normalmente, achando isso ser uma coisa impossível de ser diferente, de tão normal que é. Você está trabalhando, e ali Pedro estava trabalhando e levando sustento para sua casa. E tinha os seus cooperadores ali, que também levavam a sua parte, os funcionários, os ajudantes, aqueles que dividiam a tarefa. Bom, uma empresa normal, gente, uma coisa normal, guardadas as proporções, não havia algo mais normal que isso. Trabalhadores levando para casa o seu sustento. Normal para quem? Normal para o ser humano. Certo? Mas está de todo correto? É completo? E por que Jesus veio atrapalhar aquela atividade deles? E por que Jesus veio requisitar e pega logo um trabalhador? Porque Jesus já não fala com um dos muitos, porque Pedro teve que ser transformado. Pedro era um homem difícil, foi um dos homens mais difíceis ali junto de Jesus, teimoso, brabo, ruim, assim como... Por que Jesus então ri? Trabalhador, era o principal na arte dele. E por que Jesus não pegou então um largado, um qualquer largado, um desocupado, o que não tinha o que comer dentro de casa? Por que Jesus não pegou, já que teria que transformar? Porque Pedro não estava pronto. Não estava. Até o último minuto de Jesus ali, até a sua volta, Pedro não estava pronto. Até depois de ressuscitado, Pedro não estava pronto. Jesus o tempo todo chamando a atenção de Pedro. Por que não pegou desocupado? Mas aí, entre tantos mistérios que pode se falar, é o que eu vou abordar hoje, esse pequeno, talvez o menor deles, e não menos importante. Acontece, queridos irmãos, que Pedro, trabalhando para sua casa, estava fazendo tudo o que nós estamos fazendo hoje. Trabalho para minha família, para o sustento, para a segurança da minha casa, para o bem-estar dos que amo. E vai dizer que você vai trabalhar pela nação, para com isso.
Se trabalha porque você precisa e você está... Há um sentimento de patriotismo lindo, nobre, tem que existir, mas a grande maioria não, por favor. A grande maioria, na verdade, quer livrar a sua dor, o seu sofrimento e não vem falar outra coisa. Basta você colocar, fala tanto de patriotismo, tiraram até a matéria que falava de patriotismo, que falava que hino nacional e organização social e política, até isso tiraram do colégio. Então nem o hino mais se canta. Então a ideia de patriotismo, isso não vale a pena nem ensinar mais, porque o povo não quer. O povo não queria saber. O povo quer é o seu. O povo quer o quê? Quer o seu ganho. O povo quer o seu pão. O povo quer o seu bem-estar. Então o que o povo está querendo? O que Pedro estava executando? Por que Jesus tinha que chegar nos trabalhadores? Não só em Pedro, mas também em Tiago, também em João, também nos outros, em Lucas, em todos. Por quê? Mateus? Porque exatamente eles estavam trabalhando. E porque deveria deixar ali uma conotação de que Jesus queria mudar algo na vida de pessoas normais que estavam trabalhando. Pessoas que já tinham encontrado sua vocação, pessoas que já estavam no uso comum dela, estavam tirando o seu proveito, eram pessoas normais. Esse normal incomoda. E que não havia nada de errado, mas também não havia de certo. Quando Jesus chega, Jesus traz vida, Jesus traz milagre, Jesus traz bênção, Jesus traz tudo. Jesus está trazendo o que então? Porque Jesus vai interceptar aquele homem, porque havia algo para a humanidade que se expressaria através daqueles homens. Sim, tirando ele do serviço, dizendo agora não mais pescador de peixe, mas pescador de almas. Homens, almas. Então, ele vem agora com a proposta, ele vem nos redirecionar, ele vem quebrar uma coisa que nós não queremos que quebre, ele vem mexer em algo que para nós é sagrado, ele vem mexer em algo que nós não queremos que ninguém mexa. Algo por quê? Porque é muito egoísta. Nós temos o nosso trabalho com um egoísmo tremendo nosso. Nosso trabalho ele é fruto do nosso egoísmo.